Bom dia. Salmo 72, 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista aqui, ele estava passando por um turbilhão, uma cesta completa de problemas. E ele procurou ali à direita, à esquerda, ele não achou solução. E aí ele disse: pronto, como geralmente a gente faz, vou procurar a presença de Deus. Geralmente a gente deixa Deus para o último recurso. E ele está sempre esperando. O salmista entrou no santuário de Deus e começou a falar com Deus. E Deus, respondendo todas as suas questões, Deus disse para ele: sabe esse problema? Citou o nome. Ele disse: sim. Esse problema vai ter um fim. Sim. Aí Davi disse: mas eu tenho este outro problema. Como, no caso, um problema das finanças. E o Senhor disse para Davi: eu vou abrir a porta para você, vou lhe dar uma luz, um caminho para você. E cesso esse problema. E o salmista, no santuário, diante de Deus, ele começou a mexer no baú, um por um, colocar diante de Deus. E o Senhor tinha uma resposta precisa para cada um dos problemas que o salmista colocou dentro do santuário de Deus, através da sua oração, falando cara a cara com Deus. O Senhor apresentou para cada situação que ele colocou nas mãos de Deus a solução. Porque Deus trabalha com palavras, promessas na nossa vida. Chegou um ponto que o salmista, quando olhou para o cesto de problema que estava na mente dele, ele olhou e não tinha mais nenhum problema. Ele já tinha transferido tudo para as mãos de Deus. E é por isso que veio essa frase aqui. O salmista observou, detectou o fim deles, daquele tipo de problema que ele levou diante de Deus no santuário. Nesse caso aqui, o salmista não fez uma oração em casa, como fez outros profetas. Ele fez como Ana. Ele levou seus problemas, ele embalou todos eles, fechou o eclé, chegou diante de Deus no santuário, abriu a mala e despejou ali diante de Deus. Bom é ter Deus como nosso Senhor. Bom é ter Deus como nosso mestre. Bom é ter Deus como... Desculpe. Me perdoe. Ter Deus como o nosso socorro. O salmista também disse: eleva os meus olhos para os montes. Aí ele estava no terreiro de casa, ele estava no pasto da sua fazenda, quando ele olhou para os montes e elevou: de quem virá o meu socorro? Mas nesse caso aqui, ele preferiu ir ao teu santuário de Deus. Quando você chegar na casa de Deus, guarde o seu pé. Deus tem observado as conversações antes do culto. As
atualizações das fofocas antes ou depois do culto. E você não respeita a Deus. A Bíblia diz no Apocalipse que o Senhor Jesus Cristo passeia dentro da igreja. E na mão direita ele tem o pastor da igreja. E ele passeia, dando uma volta no salão. Ele vê você quando chegou e não guardou seu pé, não orou. Você não fez a primeira oração que vem antes de você sair de casa, em espírito pelo caminho. E chegando lá, a primeira coisa que você faz fazer é dobrar o seu joelho. Mas tem alguém que primeiro ele se certifica da vida de todo mundo antes de orar. E Jesus passeando e olhando você. O salmista fez diferente. Quando ele entrou na igreja, ele entrou para falar com Deus. Ele viu o fim de todos os seus problemas naquele momento. Ele apresentou em plataforma alta onde Deus estava, antes até mesmo do culto começar. Quando o pregador entra, você deve estar em espírito de oração, orando pelo pregador, para que Deus use a boca do seu servo e sua serva em seu favor, para você ver o fim dos seus problemas. Mas até mesmo durante o momento em que o Senhor Jesus Cristo, que está com o pregador na sua mão direita, passando com o Espírito Santo, passando para ele, muita gente está mascando chiclete, bebendo água na boca da garrafa, está bocejando, está distante. Como é que você quer ver o fim dos seus problemas se você já começa criando um problema com Deus, aquele que resolve os seus problemas? Você já começa criando um problema com Deus dentro da sua própria casa. Me diga. Você já começa criando um problema aonde você foi buscar a solução do seu problema dormindo no culto. Você já começa a criar um problema com Deus desligada com Ele. Muitas das vezes você poderia ter feito isso antes ou depois, mas você vai ao banheiro na hora da palavra, você já está criando um problema com Deus e você foi lá para o fim dos seus problemas. E quando você sair de lá, se você estiver procedendo desse jeito, seus problemas, ao contrário, vai multiplicar, porque você criou um problema além do que você trouxe com o próprio Deus, que está te observando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, fica aqui o conselho do Espírito Santo de Deus para você. A casa de Deus, quando você sai da sua casa, você não deve ser a mesma pessoa, mas você tem que sair em espírito, em temor, em tremor, para quando você chegar no solo santo, que é o lugar onde tem a placa da sua denominação, você ter temor, você chegar de cabeça baixa diante de Deus. Ainda que você não esteja de joelho, mas você dobrar o seu coração diante do Senhor Deus. E ali começou o seu culto. E Deus vai se agradar dos detalhes. Então, o salmista aqui, ele viu o fim dos seus problemas. Mas a postura que ele teve diante do santuário. O santuário representa Deus, o Senhor Jesus Cristo representa o Senhor Espírito Santo. E o salmista, quando ele saiu dali, ele saiu como Ana, para comer, para sorrir e para ser feliz, porque os problemas dele ficaram lá nas mãos de Deus resolvidos.